Muito boa noite. É com alegria, né, que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, domingo de carnaval, mas estamos nós aqui preocupados com outro tipo de festa, né? Que é a parte espiritual. Então, vamos aproveitar, já que estamos tendo essa chance, tanto damos importância a isso que estamos aqui, né? Com a nossa parte espiritual. Então, vamos fazer a nossa prece para passarmos. Quem vai falar primeiro? Cristina vai falar primeiro. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Cristina Ferro, para trazer aí essa sobre... Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos aqui, né? Para refletirmos, estudarmos a doutrina, para adquirirmos conhecimento, né? Conhecimento realmente é uma coisa muito importante da gente ter, porque é através do conhecimento que a gente transforma, né? No dia 14 de janeiro, né? O tempo está passando tão rápido que eu achei até que tinha errado. Estivemos aqui, né? E eu estava falando sobre evolução espiritual. Eu vou continuar um pouquinho nesse tema. E até foi engraçado que eu fui olhar na internet e lá estava escrito revolução espiritual, né? E eu pedi ao Abel para consertar, mas esse conhecimento realmente ele é revolucionário, porque na medida em que a gente entende as coisas de verdade, a gente consegue se modificar, a gente consegue subir, né, um pouquinho na escala que a gente deve, não é? E é só através desse entendimento que a gente pode fazer isso, né? Aqui no Evangelho, no capítulo 25, Buscai e achareis, no Olhai as aves do céu, tem um trechinho aqui que eu acho bastante importante. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o seu coração. E às vezes a gente lê a vida inteira uma coisa, né? Mas num dia que a gente lê, aquilo dá um clique diferente dentro da gente e a gente começa a pensar sobre isso, né? Nessa mesma linha, no Evangelho, né, na Bíblia, digamos assim, em Lucas 10, tem uma passagem de que Jesus vai visitar Marta e Maria, né, que elas são irmãos de Lázaro, que ele ressuscitou, teoricamente, né? Na verdade, ele não tinha morrido, estava em catalepsia, e Jesus fez voltar, né, com todo o seu poder, não de fazer milagres, mas porque seu fluido de cura, ele curou, né? Então, Jesus estava indo a Betânia, e ele parou na casa de Marta e de Maria, e aí, eles estavam lá conversando, Maria parou para ouvir Jesus, estava lá, e Marta estava atarefadíssima com as coisas que tinha que fazer e tal, e estava aborrecida, porque Maria não estava ajudando ela, né? Largou ela no trabalho, estava no bem bom lá, só conversando com Jesus. E aí, ela chega para Jesus e reclama, Senhor, você não vai dizer para Maria que me ajude nos afazeres, nas tarefas, para a gente bem recebê-lo? E o que ele diz? Marta, Maria está cuidando do que é essencial. Maria está fazendo o que deve ser feito. Acalma seu coração. Então, o que a gente pode ver disso, né? Nós, espíritos, fomos criados ignorantes. Quando a gente foi criado, né, nosso espírito se conectou à matéria, né? Ele vai agregando a matéria, e nós sofremos forte influência da matéria.
assim, isso eu estou falando desde que a gente foi criado, por exemplo, bem dos homens primitivos, né? Já a influência material é muito grande. Então, as escolhas que a gente fazia eram escolhas influenciadas pela matéria. Nós vamos indo numa escala evolutiva, aos pouquinhos, né? E conforme a gente vai conseguindo evoluir, conforme a gente vai conseguindo crescer, a gente conseguindo entender, a gente vai fazendo outras escolhas. Nós não fazemos as escolhas porque somos maus, porque somos rebeldes, mas simplesmente porque ignoramos, porque não sabemos. Porque quando a gente começa a saber, a gente muda, a gente se modifica. Então, daí a importância da gente saber, né, onde nós estamos nessa escala evolutiva, né? Até que ponto a gente já cresceu um pouco, da metade para cima numa escala, é que a gente que o espiritual vai sendo maior, influência na nossa vida, e a gente vai conseguindo entender, e essa influência da matéria vai ficando menor. O que a gente precisa interrogar-nos é onde eu estou, né? Hoje, nas minhas ações, nas minhas decisões, onde está o meu tesouro? Eu estou preocupado com o quê? É com o que comer? São com coisas materiais? As minhas escolhas são feitas tendo como parâmetro o quê? A matéria? Então, eu ainda eu, né, espírito encarnado, ainda estou sofrendo fortemente a influência da matéria. Nós tínhamos instintos muito aflorados, né, porque é a nossa sobrevivência. E aí, continuamos, vamos evoluindo, mas se a gente não consegue se espiritualizar, se a gente não consegue perceber o que realmente é importante para a gente se modificar, a gente continua tendo reações instintivas e não pensadas, escolhas onde a gente realmente pensa e a gente decide o que a gente quer fazer de acordo com onde a gente quer chegar. Então, ao estudar, ao ver isso, né, onde está o nosso tesouro, né? E onde está o nosso coração? Porque a gente pode ver aqui mesmo no planeta Terra, quando alguns homens, gênios ou estudiosos, eles estão envolvidos numa determinada tarefa de pesquisa, de estudo, ou de ajudar o próximo, quando eles realmente estão empenhados em coisas espirituais, até a sensação de fome é menor, porque esquece de comer. Né? Dizem eles que esquece de comer. Né? Tem até, eu outro dia ouvi uma história de que o Einstein, ele tinha uma cozinheira que ele admirava muito. Por quê? Porque ele esquecia de comer. E depois que essa pessoa passou a trabalhar lá com eles, ela parava, ele obrigava ele a comer. E aí ele viu que ele produzia até melhor. Porque o corpo dele já estava ficando fraco. Mas por quê? Ele estava tão envolvido nesta tarefa de estudar, de adquirir conhecimento, de descobertas, que ele esquecia de comer. E ele não esquecia de dormir. Por quê? Porque ele ia dormir cheio de preocupações, cheio de perguntas. Quando ele acordava, ele tinha as respostas, porque ele era auxiliado. Então, nós que vivemos no nosso dia a dia, muito ligados à matéria, dando respostas às nossas ações sob a influência da matéria, como a gente espera que a gente possa ter essa ligação com o mundo espiritual consciente? A gente é ajudado a todo momento. Mas é claro que se a nossa preocupação está nas coisas materiais, a gente não consegue abrir o nosso leque, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para estar muito mais conectado com o mundo espiritual e receber muito mais ajuda. Por isso a gente precisa saber onde a gente está. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Em que nós estamos? Com o que nós estamos preocupados?
para que a gente possa modificar, para que a gente possa deixar um pouco essa influência da matéria, né? Não acredito eu que nós, né, estamos num planeta de provas e expiações, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas já deixamos essa influência quase de 90% da matéria. Isso era lá no início. Hoje, será que a gente está nos 50%? Será que a gente está abaixo? O que a gente pode fazer? Né? Com o que a gente se preocupa? Onde estão os nossos tesouros, não é? Como a gente espera evoluir? Como a gente espera se reformar se a gente não se olha? Se a gente não está atento, se a gente não se questiona dessas coisas. Porque a gente vai vivendo, porque é assim mesmo que a gente faz, né? A gente fala, a gente está vivo, tem que viver. A rotina do nosso dia a dia nos envolve de uma forma que a gente mal tem tempo. Então, em 24 horas, quanto tempo eu dedico à questão espiritual? Quanto tempo eu dedico ao material e às tarefas rotineiras? Eu estou como Marta ou como Maria? Quanto tempo? Eu venho ao centro uma vez por semana? Eu leio o Evangelho em casa, meia hora, 5 minutos? Eu ajudo meu próximo? Com o que eu ocupo o meu dia? Depois eu vou sentar e vejo 5 horas de novela? É assim que eu vou abrir meu leque e vou conseguir entender o que é estar mais conectada com a espiritualidade, com a minha destinação? Qual o trabalho que eu estou fazendo de conhecer a mim mesmo? Qual é o esforço que eu estou fazendo? É um esforço doloroso. Como se a gente tivesse que fazer cirurgias, né, corretivas. Mas o que é importante que a gente entenda nesse processo? E aí, né, no Evangelho, a gente vê, e no Livro dos Espíritos, essa questão do conhece-te a si mesmo, a questão de se modificar, tem que ser um ato de amor. Porque nós começamos a brigar conosco. À medida em que a gente vê, não estou fazendo nada do que era para fazer, a gente se irrita com a gente mesmo, a gente se cobra e se torna o nosso maior inimigo. Não há muitas pessoas que dizem que nós somos nossos maiores inimigos, mas nós não podemos nos tratar como inimigos. Nós temos que ter sempre uma postura de aprendizes. Porque, na verdade, meus irmãos, o mal não existe, nós não somos maus. Nós estamos aprendendo. Nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo, nós não somos maus. Não existe o mal. Se Deus é justo e perfeito e é a causa primária de todas as coisas, como Ele criou o mal? Ele não criou o mal. Não existe o mal. É porque nós estamos nesse processo de aprender. Se uma criança vem correndo, tropeça e te dá uma cabeçada na canela, dói, né? Dói, mas aquela criança é má, né? É horroroso, é mau? Não, ele não sabe, machucou. Mas ele fez aquilo sem querer, ele se machucou, ele te machucou. E você não vai falar com ele. Por quê? Com o outro e com a gente mesmo, a gente se cobra de uma forma, você fez assim porque você não sabia, que a partir do momento que você souber, você vai fazer diferente. Então, a gente precisa dar mais leveza à vida. A gente precisa fazer uma reforma íntima, mas que não seja uma tortura. Nós não sejamos inimigos do nosso homem velho, inimigo das nossas mazelas. Nós adquirimos, né, todas as nossas virtudes e todos os nossos vícios na caminhada. Se eu fico focada em me reprimir, né, como se eu fosse um monstro que precisasse me esconder, porque durante muito tempo na história da humanidade, né, até como uma forma de dominação, a gente tinha que se esconder, né? O que é errado merecia um castigo, que era certo e o errado. Se você não andar na linha, né, tinha aquela coisa de se autoflagelar.
passamos por essas fieiras todas e nos acostumamos a achar que isso é certo. A gente se castiga, a gente acha que não merece. Ora, o que ficou para trás, ficou para trás. Hoje, sob o véu abençoado do esquecimento, eu estou aqui numa nova oportunidade. O que foi, o que eu fui, o que eu fiz, está lá. Eu fiz o melhor que eu pude, na hora que eu pude, da forma que eu pude. Mas agora é o momento de eu fazer diferente. E ninguém precisa se lembrar quem foi. Porque a gente, pelas nossas tendências, pelos nossos instintos, pelas provas que a gente tem, dá para ver quais são as lições que a gente precisa aprender. E nós vamos repeti-las até que a gente aprenda. E a gente vai aprender como? Como que aqui no livro, em toda a codificação, a gente tem dicas de como acelerar esse processo. Como que a gente pode fazer isso? Sendo observador de nós mesmos, questionando qual foi a intenção que a gente teve em cada ação. Chegando ao final do dia, né, como diz Santo Agostinho muito bem, e perguntando à nossa consciência o que a gente fez, né, quais os nossos atos, e o que é importante aí é a nossa intenção. Porque a gente encobre as nossas intenções, a gente encobre os nossos sentimentos reais. Nós temos que ser corajosos e perseverantes e realmente saber por que eu falei assim com tal pessoa. O que estava? Era para implicar? Ou é porque eu queria o bem dela? Não, eu só chamei a atenção porque eu queria o bem dela. Será que era isso mesmo? Se for, ótimo, mas pode não ser. Né? O que incomoda no outro a gente, o que irrita, não é a pessoa que irrita a gente, é a gente que se irrita com a atitude da pessoa. Mas por quê? O que essa pessoa está fazendo que está batendo em mim, né? Está batendo numa coisa que está me incomodando. Será que eu sou igual? Será que é o meu orgulho, é a minha vaidade? É por isso que eu me incomodo tanto? É porque eu quero controlar as situações, porque eu me acho dona da verdade e eu não respeito o meu semelhante, né? Eu quero que as pessoas ajam como eu acho que é certo. Isso é uma coisa muito comum, né? O controle, extremamente comum. Difícil, essa é uma cirurgia reparadora, difícil deixar de querer controlar os outros. No fundo, o que tem nisso? Orgulho e egoísmo, que você acha que você que sabe como tem que ser. E grande parte das vezes, quando a gente se irrita com alguém, é porque ele saiu fora daquilo que a gente queria que ele fizesse. Né? Então, não são grandes filosofias, a gente não tem que estar preocupado com grandes coisas, não, é com o nosso dia a dia, é com cada passo, com cada oportunidade que a gente deixa passar de se melhorar, de fazer todo o bem que a gente possa. Não basta não fazer o mal. Não basta não... Tem que fazer todo o bem que é possível. Então, a gente precisa se dedicar a isso. Se aceitar é diferente de ser conformista. Eu sou assim mesmo. Eu já nasci assim. Né? Não é isso. Trabalhar a aceitação é uma coisa difícil, porque a gente aceita o que é bom, mas também tem que aceitar o que é ruim. Ter o auto-perdão, né? Os nossos vícios, as nossas paixões, os nossos defeitos, a gente precisa realmente estar aberto e amorosamente aceitando, porque quando eu consigo ver que eu sou extremamente controladora e que isso não é legal, é lógico que isso vai ser um exercício duro para tirar essa coisa, mas um dia vai cair e vai dizer, já estou eu querendo controlar. Daqui a pouco você já está até rindo de você e aos poucos você vai conseguindo não fazer. É assim que a gente vai caminhando, através do exercício dessa observação, né? Essa aceitação, esse auto-perdão, porque a gente só pode se estar bem com o outro quando a gente está bem com a gente.
Não adianta querer se esconder, achando que a gente é muito feio, aí a gente bota uma capa de bonzinho, de uma pessoa que está aí toda se doando, numa tentativa desesperada de agradar os outros para ser amado. Também rola isso, muitas vezes. Eu acho que eu sou uma pessoa feia, eu não sou uma pessoa bela, mas eu fazendo bem, a caridade, não é isso que manda eu fazer direto. Então eu vou fazer isso, eu vou me doar, vou agradar o outro, vou fazer tudo pelos outros. Não é bem isso. Porque quando a gente faz tudo pelos outros, sem ter a consciência de quem a gente é e por que a gente está fazendo, também não é legal, porque a gente sofre. É uma caridade? É. É bom que a gente faça? É. Mas é pelo motivo certo? Não. Quando eu aprender a me amar, eu vou aprender a amar melhor o meu irmão e a fazer por ele, porque eu me coloquei no lugar dele, porque eu sei, eu imagino o que ele está sentindo. Esse ato de doação ao outro será muito mais profundo, muito mais verdadeiro. Porque não é para encobrir e tapar buracos meus emocionais, né? Porque a emoção mexe com a gente, derruba a gente, né? Mas a emoção é burra. A gente precisa se questionar e se perguntar e não se deixar cair em determinadas armadilhas internas de conflitos nossos, porque ela esconde, né, algumas coisas. A gente para de pensar. Quando o pensamento, quando a razão está no comando, a gente consegue ver com mais clareza as coisas. Então, a gente consegue ter decisões e ter escolhas mais de acordo com aquilo que, de fato, a gente deseja. A gente não pode deixar a vida nos levar. Nós é que temos que assumir o controle das nossas ações e daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer. Somos nós que temos que estar no controle, não são os outros, não é? Então, nesse olhar as aves do céu, de maneira nenhuma eles estão colocando que você não deve trabalhar, né? Porque diz aqui, né, que olhar é como os lírios do campo se vestem e não falta nada para eles. Não é nada disso. É muito pelo contrário, é isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É a importância que você vai dar às coisas que vai fazer a diferença. E a lei do trabalho é uma das leis do universo, leis eternas, é através de todo o trabalho que a gente tem para conquistar nosso lugar nesse mundo material, onde nós estamos inseridos, buscando com vistas ao mundo espiritual, é que nos ajuda. É esse relacionar-se, é essa disciplina. A gente trabalha N coisas quando a gente está trabalhando, quando a gente está se relacionando. Não adianta se esconder do mundo e das pessoas. Nós precisamos nos relacionar. E Santo Agostinho é muito sábio quando ele nos coloca, né, essa tarefa aí de que a gente conhece-te a ti mesmo, né? E aqui no Livro dos Espíritos, o que ele diz para a gente? É um trecho que a gente precisa ler e ser esse lance da luz que dá um estalo, não é? Ele não está falando por falar, né? Está escrito aqui na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem,
adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. E aí, mais aqui no final, ele fala: formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. E aí, mas no final, ele diz que alguns dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Então, ele nos dá essa dica preciosa, simples, que a gente deve ter como hábito de perguntar-se, não somente todas as noites, mas todos os momentos em que a gente está, né, podendo refletir um pouco aonde nós estamos colocando o nosso tesouro. Estamos como Martas ou como Maria? Estamos entendendo que quanto mais eu conseguir me aperfeiçoar, mais eu vou ampliar a minha conexão com esse mundo espiritual. Então, meus irmãos, hoje eu queria deixar essa reflexão, que eu acho que ela é muito séria e é muito pertinente. Aonde eu estou na escala evolutiva? Qual é a maior força que me influencia, né? O espírito encarnado na matéria, nesta encarnação. Onde eu estou nessa escala? Recebendo mais fortemente a influência da matéria, ou já estou conseguindo me conectar e receber essa bênção, né? Essa maravilhosa orientação espiritual e essa evolução que eu tanto quero, que cada um de nós quer tanto. Mas, se a gente estiver olhando para o outro lado, não estiver olhando para o lado certo, a gente vai demorar mais um bocadinho para chegar lá. Tá? Muita paz para todos, uma boa noite. Boa noite. E muito interessante, né, essa reflexão que a Cris está propondo. E é muito importante a gente realmente pensar, né, o quanto tempo a gente dedica às coisas materiais e às coisas espirituais. E a gente vai vendo, né, que, como ela disse, a rotina às vezes vai envolvendo a gente vai se vendo ali envolvido por essas questões e preocupado muito com a matéria e com o que é perecível, né? E o que é verdadeiro, o que é a nossa essência, que é o nosso espírito, às vezes a gente deixa um pouquinho de lado. E também, como ela disse, é um exercício, né? Porque tem que ter muita perseverança, tem que ter muita coragem, né? Eu acho que tem que ter mais coragem para enfrentar um inimigo na guerra do que se enfrentar, né? Porque a gente tem que ter essa humildade, essa perseverança. A gente tem sempre uma desculpa para dar, né? Não, mas eu fiz isso. E importante, qual é a minha intenção? Eu quero realmente ajudar ou eu quero levar alguma vantagem? Né? Como nós somos aí mais materiais, geralmente a gente faz as coisas com alguma intençãozinha que não deve, né? Bom, mas aí, falando sobre, seguindo aí o que a Cris estava falando, eu escolhi falar um pouquinho hoje sobre a encarnação, né? Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui na matéria? Para que a gente precisa estar aqui hoje, encarnado, né? Nesse corpo, nesse planeta? Para que isso tudo? Por que disso, né? E a gente sabe que a primeira questão lá do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né? O que é Deus? É a primeira pergunta, porque é a base, né? Então, Kardec responde, né? Quer dizer, os Espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Então, aparentemente é uma resposta simples, né? Inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aparentemente, né? É uma resposta fácil. E se Deus, né, é a inteligência suprema, é claro que tudo o que Deus criou, tudo na natureza, nós que somos a sua criação, nós espíritos que somos a sua criação, está lá na questão 76, né? Nós somos os seres inteligentes da criação.
essa é a definição para espírito. Se ele nos criou, é claro que foi para dar certo, que foi para um dia nós atingirmos uma perfeição. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega a essa perfeição, né? E Deus, na sua infinita justiça, no seu infinito amor, ele não criou ninguém privilegiado. Não, não há privilégios na criação de Deus. Tudo que ele criou, toda a sua obra, ela tem esse cunho da perfeição, do que é feito para dar certo, para a gente evoluir. Então a gente olha, hoje mesmo eu estava caminhando com a minha mãe e a minha irmã, lá no country, e a gente estava passando numa área lá que caiu uma barreira, naquele episódio que nós passamos em 2011, e abriu um clarão assim enorme. E hoje a gente passando lá, né, 7 anos depois, quem não viu não diz que teve aquela interrupção ali naquela parte ali da natureza. Por quê? Porque está tudo lá. A vegetação cresceu. A gente pode reparar, agora em outubro, né, a gente teve muito incêndio aí na vegetação, as montanhas queimaram, e hoje a gente pode, depois dessa chuva, olha para a montanha, como é que elas estão. Todas verdinhas de novo. Né? Isso aí nos mostra a capacidade que a natureza e que nós também temos de crescer, de nos superar, de passar pelas dificuldades e aprender, de superar, de ficarmos aí verdinhos, né? De novo, da gente se reinventar, da gente ter essa capacidade de regeneração. A gente também tem isso, né? E aí, a gente se pergunta, está lá na questão 85, afinal de contas, né? Por que a gente está aqui, né? Então tá lá, ó. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Quem é? Quem é o principal? É a matéria, né? Aqui a nossa vida material ou a vida espiritual? Aí respondem os espíritos. O mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, se nós somos seres espirituais, se nós não somos daqui, se essa aqui não é a nossa origem, afinal de contas, para que a gente está aqui? E aí, a gente entra aqui na questão 132 do Livro dos Espíritos, que está lá, finalidade da encarnação. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender a enfrentar os nossos sentimentos, a observar os nossos pensamentos, como nós estamos atuando aí no mundo. Então, nós estamos aqui para isso, com uma grande tarefa. E a Cris citou Einstein, né, e outros homens aí de gênio, Kardec mesmo, a gente pode citar, que são espíritos que vêm numa missão grandiosa para ajudar a humanidade, para ajudar a gente a progredir, dedicam a sua vida, a sua existência ao bem maior, que é o bem da humanidade. Então, esses espíritos vêm, e cada um também dentro da nossa tarefa, do nosso quadradinho, cada um tem essa tarefa de ajudar no progresso geral, e ao mesmo tempo que a gente ajuda no progresso geral, a gente também está progredindo. A gente está colocando, né, a nossa inteligência, a nossa moral em desenvolvimento. Então, é uma dupla função, progredir para a ordem geral e pelo progresso íntimo, né? Aí vem o comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria,
quis que eles tivessem nessa mesma ação o meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E aí a gente vem aqui para o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 4, onde o título é o seguinte, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus já falou isso quando esteve aqui encarnado, que ninguém poderia ver o reino de Deus sem nascer de novo. O que ele estava falando com isso? Ele estava falando da reencarnação, das diversas encarnações que nós temos aqui na Terra, não só na Terra, mas em outras moradas da casa do Pai, em outras escolas, em outros mundos, em outros planetas, que vão ser necessários para o nosso aprimoramento, para a nossa prática, para a nossa ação, né, ainda a matéria nos traz mais influência, mas à medida que a gente for progredindo, o espírito vai ficando, né? Os interesses do espírito vão ficando maiores que os interesses da matéria, né? E aí está lá, necessidade da encarnação. Foi uma comunicação de São Luís em Paris, em 1859. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Então, Deus não cria ninguém privilegiado. Todos os espíritos são criados assim, simples e ignorantes, né? Então, vão ter o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de ação. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Né? Nós somos absolutamente livres, principalmente nos nossos pensamentos, porque nas nossas ações, às vezes, a gente não se expõe realmente com as intenções que a gente tem, mas o pensamento não. E aí os espíritos nos enxergam como realmente nós somos. Tem como se esconder para a espiritualidade? Não. Então, às vezes, a gente está querendo ali ser muito bonzinho, só que os espíritos que estão à nossa volta estão enxergando quais são as nossas verdadeiras intenções. Né? Então, esse exercício, essa perseverança, ela começa dentro de nós, né? Nos nossos pensamentos. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. É então que a encarnação se torna um castigo. Né? Porque a gente usa mal o nosso livre-arbítrio, fazemos mais escolhas e vamos sofrer as consequências das nossas próprias más escolhas. Nós não estamos sofrendo por ninguém, estamos sofrendo por nós mesmos, pela nossa dificuldade em fazer escolhas melhores. Por isso que é muito importante o conhecimento, né, acerca das coisas, acerca de si mesmo, porque esse conhecimento
que a gente tem da gente, isso facilita, né, as nossas ações, as nossas escolhas, e aí nós vamos sofrer menos, né? Nós somos aí os arquitetos das nossas próprias obras, né? Observação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. E é o que nós fazemos. Nós estamos matriculados nessa escola, que é a Terra. É uma escola abençoada, com as oportunidades que são necessárias para o nosso crescimento. Mas se a gente não consegue, se a gente aqui numa encarnação, como se fosse uma série, a gente não consegue acompanhar pela nossa preguiça, pela nossa dificuldade, pela nossa má vontade, né? A gente não consegue passar para uma série mais avançada, a gente vai ficar ali. E às vezes tem que repetir. Não acontece isso com a gente? Às vezes a gente agarra numa matéria, sei lá, não gosta da professora, acontece alguma coisa, a gente tem dificuldade, então tem que repetir de novo aquela série para ver se a gente está um pouco mais maduro, está um pouco mais interessado para aprender aquela lição. Então, as nossas encarnações são as séries que nós vamos tendo como espírito para poder aprender e para poder evoluir. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido, é que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim. E é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Então depende da gente, do nosso trabalho íntimo, da gente avançar intelectualmente e a gente avançar moralmente. Porque aí a gente não vai mais ter a necessidade, às vezes, de encarnar num planeta, como a Terra, de provas e expiações. Nós já vamos poder ir para um planeta de regeneração, para um planeta um pouco melhor, onde o mal ainda existe, mas o mal já é menos, né? Já é um pouco menos. O bem já está de uma forma mais trabalhada, mais desenvolvida, né? Então depende da gente mesmo. Os espíritos, aí tem uma pergunta, né? Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Ou seja, não dá para... A gente quer sempre um jeitinho, né? Não dá para isso ser mais rápido, né? Precisa ser milênios, né, Magui? Milênios aí, séculos, né? Precisa disso tudo, né? Como é que ela fala? Séculos... séculos incontáveis e milênios sem fim, né? Não dá para isso ser mais rapidinho, né? Uma forma mais resumida. E aí eles respondem: esta opinião seria admissível se todos os homens que estivessem na Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Então, como é que esses espíritos que vêm para cá, ficam um pouco tempo aqui e que desencarnam logo, o que eles aproveitaram disso? É claro que eles estavam ali dentro de um contexto precisando passar por isso. Mas é necessário, não tem como abreviar isso. Porque a nossa evolução moral, ela é individual. O quanto a gente vai demorar para atingir a perfeição é individual.
É nosso trabalho. A gente não pode evoluir pelo outro. Como diz a Cris, às vezes a gente, além de... a gente quer dar pitaco na evolução do outro, né? Porque a gente sempre acha que a nossa opinião é mais importante, que a gente é que está certa, a gente quer controlar, né? A gente quer, muitas vezes, dar pitaco na evolução dos outros. A gente faz isso com facilidade, né? De dar opinião, de julgar, de saber o que o outro precisa, mas a gente é cego em relação a nós mesmos. O que eu devo fazer? Ah, não sei, mas o que fulano deve fazer? Aí a gente sabe, né? A gente é capaz de fazer uma cartilhazinha, ó, fulano precisa disso, disso. E o que eu preciso? Não sei. Aí não adianta, né? A gente fica aí marcando passo. Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham em contato de novo, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, aqui, nessas questões, fica bem claro qual é a nossa finalidade. Para que nós estamos aqui? Por que a gente tem que deixar a nossa pátria, a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira essência, que é o plano espiritual, e vir para cá, assumir um corpo material, grosseiro, sujeito a doenças, sujeito a desordens causadas por nós, pelos nossos excessos. Para que a gente tem que vir para cá? Então, não é um castigo, não. É uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento. Nada que Deus faz ou que criou ou que cria é inútil, não. Sempre tem a sua razão de ser. E mesmo, né, diante de um mundo como o nosso, vamos pegar o nosso planetinha aqui, mesmo diante, né, de um plano, do nosso mundo que a gente conhece, de provas e expiações, mesmo aqui, nada está fora do lugar. Ele é uma escola, é o nosso estágio, é onde nós devemos estar nesse momento. Ele é belíssimo, um planeta lindo, com lugares lindos, mas nós, espíritos aqui encarnados, ainda somos muito mal intencionados, muito interesseiros, né? Muito pouco caridosos, né? Nós somos mais orgulhosos, mais vaidosos, mais egoístas. Esse ainda é o nosso estágio. Esse ainda é o nosso momento evolutivo. Ainda é, mas isso não é eterno, né? E Deus não pune ninguém, porque na sua infinita sabedoria, Ele fez com que, através das vindas ao planeta Terra ou a outras moradas, a gente se exercitasse, a gente crescer, a gente evolui aqui, né? Então, reencarnar, ou seja, vir várias vezes, assumir um corpo, é importantíssimo, né? A reencarnação é a prova do amor de Deus pelas suas criaturas. É um método educativo. Ninguém vai punir. Deus não vai nos punir, ninguém vai nos punir. Nós é que vamos despertando as nossas consciências para entender, para conhecer, para nos desenvolver. Então, nós estamos aqui numa oportunidade bendita de crescimento, de aprendizado, né? A reencarnação, vocês não conseguiram aprender? Então volta. Vai de novo junto com aquelas pessoas que você não se relacionou bem numa outra existência, volta com elas. Às vezes inverte o papel, né? Às vezes uma mãe, um pai, troca-se ali os lugares dentro de uma família, mas os espíritos são os mesmos, que precisam estar juntos, que precisam estar reunidos. Mas não é para nos punir, não. Deus nos criou com boa intenção. Tudo é perfeito. Tudo que Ele criou é perfeito. É para atingir a perfeição. Só que isso vai dependendo da nossa caminhada, né? E o ritmo que nós vamos dar a essa caminhada, isso só depende de nós, né?
Então, aqui a questão agora 167, falando da reencarnação agora, está lá. Qual é a finalidade da reencarnação? Ou seja, encarnar várias vezes. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Né? A reencarnação, além de ser um processo educativo, é um processo que demonstra a justiça de Deus. Demonstra que ele não está mal intencionado. Por quê? Porque ele vai dar as oportunidades que forem necessárias para a gente evoluir. Ele não vai nos condenar. Ele não nos dá uma única vida, uma única oportunidade, e a gente tem que fazer tudo certo. Quando chegar a hora da gente retornar, você foi bonzinho? Beleza, então tem um céu lá te esperando, né? Aquela figura que fica todo mundo lá naquele marasmo, né? No céu. Ou não, você não foi bom, você não cumpriu as leis, então você vai para o inferno, vai queimar lá eternamente. Isso é o amor de Deus por nós? Isso está de acordo com Deus soberanamente justo e bom? Não, não está. Não, você errou, mas você vai ter uma oportunidade de reparar. A sua situação no plano espiritual, o seu futuro espiritual, depende de agora. Do que você está fazendo com o seu presente? Qual é o fruto das suas ações? Qual é o fruto das suas obras, dos seus pensamentos? Né? Isso que é importante. Então tem lá, para a gente encerrar, a questão 171, né? Onde fala da justiça da reencarnação. E aí está lá a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Isso é característica nossa. Isso é uma dificuldade nossa. Deus não tem dificuldade nenhuma em nos perdoar e nos oferecer oportunidades. Não, isso é uma dificuldade nossa. E às vezes a gente, pela nossa dificuldade em entender as coisas, transfere para Deus. Como se Deus estivesse privilegiado, como se Deus estivesse ali para nos punir o tempo todo. Não é isso, né? Aí vem um comentário de Kardec. Todos os espíritos também tendem à perfeição. E Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizarem novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem.
Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então a gente vê realmente que é justo essa ideia, né? Nós somos filhos das nossas obras. Por isso é importante, por isso essa reflexão da crise, ela é muito oportuna. Nós estamos agindo mais como Martas ou como Marias? A que nós estamos dedicando o nosso tempo? As coisas materiais, as coisas que, né, os vermes corroem, a ferrugem destrói, as coisas materiais, ou as coisas do espírito? Qual tempo nós dedicamos a isso? De estudo, de vir ao centro e de assistir os estudos que falam sobre isso? É importante. Porque de um momento para o outro a gente pode ser chamado a largar isso tudo aqui. Tudo. A gente deixa tudo aqui. Agora, o que é conquista do espírito, isso não. Isso é nosso. Né? As nossas imperfeições, as nossas qualidades vão conosco, porque elas fazem parte da nossa essência, do que é verdadeiro, que é o espírito. Claro que nós estamos na matéria, sofremos influência da matéria e queremos ter as coisas. Ninguém está falando aqui que, né, fazendo apologia à pobreza, que a gente tem que viver aí na pobreza. Não, se a gente pode andar de carro, vamos andar de carro. Se a gente pode fazer uma viagem, passear de vez em quando, por que não? Vamos fazer. Se a gente pode ter um conforto financeiro, que bom que a gente pode ter. Mas a gente tem que saber usar tudo isso, né? Na verdade, isso tudo é um usufruto. Porque de uma hora para outra a gente é obrigado, às vezes, a deixar isso aqui. E o que nós vamos levar? O que é a nossa bagagem? O que vai na nossa mala para o plano espiritual? As qualidades da alma. Então, eu acho que é realmente importante a gente investir, né, um pouco do nosso tempo a entender tudo isso, a estudar a doutrina, né? Está aqui ao nosso alcance, temos esses recursos aí valiosos à nossa disposição, e basta que a gente tenha força de vontade em aprender, em acolher esses ensinamentos e colocar em prática, né? Porque isso que é o mais desafiador todos os dias da nossa vida, é esse exercício que a gente tem que ter, e que a gente seja muito ajudado, né, nessa nossa tarefa de aprender, de sermos aí aprendizes eternos, porque nós somos, né, eternos aí aprendizes, e que a gente possa ter aí uma semana, que a gente possa sempre vir ao centro com essa intenção de estudar. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até a próxima oportunidade.